estruturação da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para poder manter a estrutura na mesa de negociações com os partidos de centro. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, pelo Ceará. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Bom dia, prazer. Prazer é nosso. Deputado, essa estruturação é necessária porque muitas vezes a FUNASA é um órgão muito lembrado ainda de outros anos, muita gente nem sabe a verdadeira atuação desse órgão, de que forma é preciso reestruturar e como que o Congresso decide isso e vem discutindo isso. A FUNASA, criada em 2001, ela trouxe consigo a história da Fundação SUCAM, da Fundação CESP, que faziam saúde preventiva. Saúde preventiva onde? Por exemplo, na mudança de casa de taipa por casa de alvenaria, que tem muito no norte e nordeste brasileiro. É uma origem, inclusive, da cultura indígena. Só que abriga o barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas. A FUNASA, com isso, ela conseguia exatamente diminuir, né, inclusive erradicar a doença de Chagas em algumas regiões do país. A FUNASA levava para 1.100.000 famílias do Brasil de hoje, que não tem sequer um banheiro na sua casa, os banheiros da FUNASA. Eu tive a oportunidade uma vez, em Manacapuru, lá no interior do Amazonas, de ver uma realidade, ver um fato que me marcou para até hoje. Nós entregamos os banheiros, umas casas de palafita, de madeira, e quando eu fui visitar lá o banheiro, no vaso sanitário tinha uma planta, uma flor, né? E o costume daquela comunidade era continuar fazendo as suas necessidades na beira do rio. Isso me marcou muito. E era a FUNASA que ia lá, educava, levava os banheiros. A FUNASA levava água. E ainda hoje, no Brasil de hoje, nós ainda temos 1/3 da população brasileira que não tem água tratada, principalmente nas cidades pequenas com menos de 50 mil habitantes e na periferia das grandes cidades. Hoje, o Brasil de hoje ainda tem 60% da população que não tem esgotamento sanitário, principalmente nas pequenas cidades. Por quê? Porque não tem um atrativo econômico. Não tem sequer a cultura de pagar pela conta da água e a conta do esgoto no norte do país. E a FUNASA levava exatamente para isso. A FUNASA perdeu um pouco da eficiência dela nos últimos 10 anos. Eu, quando fui presidente da FUNASA em 2008 e 2009, nós chegamos a investir 1,6 bilhões de reais em saneamento básico. E com isso a gente conseguiu exatamente levar para essas comunidades abastecimento d'água, esgotamento sanitário. Só que, no ano passado, a FUNASA investiu menos de 480 milhões. Chegaram a colocar na FUNASA gente que não tinha o menor preparo ou o menor conhecimento do que era a política de saneamento. E é por isso que nessa transição agora, eu fiz questão de deixar muito claro. Vamos fazer a transição com os técnicos. Nós vamos fazer a transição exatamente com os servidores da FUNASA, que têm compromisso com a FUNASA, e com os órgãos paralelos com os quais ela vai ter que conviver. O Ministério da Gestão, o Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades, para ela ter tecnicamente uma estrutura enxuta e poder, inclusive, se aproveitar da nova legislação de licitação para fazer mais rapidamente esses investimentos. Hoje você pode usar o RDC, que é o contrato direto, em que as empresas fazem o projeto, executam a obra e entregam o sistema funcionando. E com isso você tem mais agilidade e quebra um pouco daquela burocracia que muitas vezes se perdia e impedia a construção das obras. Sim. Deputado, e as negociações para funções e cargos neste momento com essa reestruturação da FUNASA já estão acontecendo? Quem será o líder aí, por exemplo, da pasta? Quem cuida dessa parte de negociação de cargos e indicação no União Brasil é o líder da bancada, Elmar Nascimento. Eu fui para lá para essa construção, essa reconstrução da FUNASA, exclusivamente para tratar da questão técnica, da questão da estruturação, né, da questão, inclusive, para que os municípios que têm contrato com a FUNASA, e nesse período que a FUNASA ficou inexistente, não perdessem os seus investimentos. Pra você ter uma ideia, nós temos 905 municípios que até o dia 31 de julho desse ano irão perder, se a FUNASA não for reconstruída até lá, 1,299 bilhões de investimentos que estão empenhados, mas que não foram feitos a prorrogação das vigências. E não fazendo a prorrogação da vigência, automaticamente esses investimentos caem. Então, a gente precisa recuperar isso. Nós temos várias obras em andamento que estão sem pagar desde dezembro do ano passado.
Essas obras precisam ser pagas porque, senão, o gestor vai responder, inclusive, por improbidade administrativa, correndo risco sequer de poder disputar a eleição no ano que vem ou a reeleição. Então, por algo que ele não ocasionou. Não foi ele que fez o que a Funasa não pagasse. Foi o governo federal que a extinguiu e agora tem que ressuscitá-la. Então, diante disso, a minha participação foi única e exclusivamente técnica, em cima da experiência vivida e de quase 6 anos que eu passei na Funasa, quer como diretor executivo, quer como presidente no segundo mandato do presidente Lula. Deputado, só para a gente fechar, temos 1 minuto para encerrar aqui o jornal. O senhor acha que a Funasa, desta vez, pode escapar de loteamento? Como é que o Congresso também vai fiscalizar isso? E se, eventualmente, o senhor poderia ocupar um cargo, já que tem experiência nessa área? Primeiro, se colocar a política na partida, ela nasce morta. Porque entra o confronto, entra a disputa de poder, né? Entra cada qual querendo puxar para o seu lado, e a estruturação, né? A estruturação, a verticalização dela, a implementação dela nos estados, a relação dela com os outros órgãos do governo, por aí se só ela se exaure e mata a recriação da Funasa. Segundo, eu não posso ser presidente de novo, porque primeiro eu estou no mandato de deputado federal. E como mandatário, eu só poderia sair, sem perder o mandato, para ser ministro. A Funasa é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Saúde. E, nesse caso, eu teria que renunciar ao mandato. E aí eu não iria decepcionar os cearenses que me colocaram para ser deputado. Gostaria muito de participar desse momento. Eu acho que a Funasa tem uma oportunidade histórica, né, de se reerguer dentro de uma nova formatação, e espero ter a compreensão. Inclusive, eu já falei para dentro do meu partido, falei para o Lidelmar, que nesse primeiro período da transição, deixa os técnicos fazerem, porque depois que os técnicos estruturarem, depois que a engenharia estiver funcionando, depois que o departamento de convênio estiver funcionando, tudo redondinho, aí você pode até ver políticos que tenham, ou técnicos que tenham verniz político, mas é fundamental que nessa estruturação ela seja conforme a gente construiu ontem, lá no Palácio, junto com o ministro Alexandre Padilha e os representantes da Casa Civil e do Ministério da Gestão, uma estrutura enxuta e técnica para fazer exatamente o que a Funasa precisa fazer: saneamento básico e saneamento ambiental. Ok, deputado Danilo Forte, do União Brasil, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Um excelente fim de semana e bom descanso no recesso. Eu sei que os parlamentares não param, mas bom descanso no recesso. Um abraço. Hoje eu estou indo para o Cariri, no Ceará. Vou lá para a exposição do Grado. Obrigado, um abraço. Um abraço.